Bom dia, boa tarde, boa noite. Falem bem, falem mal, mas falem de mim. O mais famoso supera o melhor. E como é que eu faço para viralizar na internet? Hoje eu tô com dois especialistas aqui e essa vai ser uma das perguntas que a gente vai ter respondida no nosso podcast. Tô com dois especialistas de marketing, o Mário e o André. Vou pedir primeira coisa, se apresentem aí rapidamente. Primeiro, o Mário, fala aí um pouquinho de você, da sua história. Quem é o Mário, o que ele faz e por que você tá aqui? Ô Marcelo, obrigado pelo convite, prazer estar contigo, com o André aqui. Sensacional. Eu de vocação eu sou filmmaker, né? Mas eu tenho hoje uma agência de marketing que a gente ampara os nossos clientes em todos os aspectos do percurso da venda, né? Da conversão, desde a estruturação, da estratégia, da produção de conteúdo e do tráfego pago, enfim, né? Então, estamos aí fazendo vídeos bonitos e tentando alavancar os nossos clientes. Legal, legal. Há quanto tempo está no mercado? A Improve, né, que é a nossa empresa, ela é relativamente recente, vai fazer 2 anos agora. Bacana. E o André? Marcelo, muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui fazendo esse bate-papo com vocês. Eu sou um social media, sou especialista em social media e rede social, e eu ajudo a empresa a estruturar, né, o seu Instagram, as suas redes sociais, de uma certa forma para aumentar as suas vendas, para melhorar a sua visibilidade, mostrar o seu produto com qualidade e aumentar as suas vendas. Vocês atendem basicamente empresas ou atendem... vocês têm hoje cliente pessoa física, tipo eu quero melhorar a minha imagem como Marcelo, não como Iluminar. Vocês já têm cliente assim? Não. Nós não. A gente trabalha, né, em conjunto com o perfil profissional, mas o nosso foco realmente é a conversão, assim. Você tem um trabalho de imagem. Você tem algum, assim, de pessoa física? Eu já trabalhei com pessoa física, Marcelo, mas hoje a minha especialidade são empresas e produtos, isso. É uma coisa que eu acredito e eu vejo assim, eu repito algumas vezes, pessoas se conectam com pessoas, né? Eu acho que a empresa, ela tem que ter uma cara, né? Com certeza. O que vocês mais veem, assim, tipo, de prática mesmo, assim, onde estão os melhores resultados? Que nem pensando assim, André, você atende várias empresas, né? O que você tem alguma lembrança, assim, algum case, assim, legal de, isso deu muita visualização, isso deu muito resultado? Você lembra de cara, assim, o que vem, assim, à cabeça? Você ou o Mário também, se já tem algum caso, assim? Marcelo, como você disse, pessoas se conectam com pessoas. E ninguém melhor que o proprietário conhece a história e a empresa dele. Então, quando ele consegue, de uma certa forma, também trabalhar a imagem dele na rede social, a chance de sucesso é muito maior. Porque as pessoas começam a identificar ele com a marca. E se ele tem uma facilidade para falar, para se comunicar e realmente mostrar a excelência dele, a chance de sucesso é muito maior. É um grande expoente que a gente vê, assim, é o Elon Musk, né? Isso. O cara tá em todo lugar. Estrelinha, né? Ele tá... E o quanto isso é eu quero trazer, assim, pra nossa realidade também, né? O Elon Musk tem dinheiro infinito, né? O quanto... Mas eu também entendo... A gente consegue fazer um paralelo a isso. O quanto é importante e o que vocês veem que é legal o proprietário ou alguém ali para dar uma cara da empresa fazer diariamente nas redes sociais? O que seria uma rotina interessante hoje para um empresário, alguém fazer, para ter hoje? O que é legal o cara fazer para te ajudar aí para dar resultado? Eu creio que é como a gente estava conversando aqui mais cedo, né? Rede social hoje é constância, é movimento, né? Então, independente do nicho de negócio que você tenha, você tem que mostrar que a empresa está viva, que você está vendendo, que as pessoas estão se interessando pelo seu produto. Então, se você trabalha com delivery, por exemplo, cara, um takezinho ali, um videozinho, todo mundo hoje tem um celular na mão. Então, não tem desculpa para não produzir um conteúdo ali, fazer alguma coisa e postar no story, nem que seja 10 segundinhos, 15. É só a gente criar o hábito, né, e introduzir isso na rotina. Mas mostrar que você está vendendo, você está produzindo, você está trabalhando, né? Trazer um pouco as pessoas que estão começando a te acompanhar para dentro do negócio, do seu fluxo, lá, eu acho que é o essencial, assim, é uma base muito boa porque é o que a gente falou, pessoas conectam com pessoas. E você mostrando essa dinâmica, eu acho que você gera esse ambiente de interação. Né? Tem que postar todo dia.
Isso é uma regra. Não, não é uma regra, mas a consistência faz muita diferença hoje e as empresas que obtêm o melhor resultado vêm através da consistência de postagem. Quando você fala... O que é uma consistência Diária. saudável? Diária, todo dia. O cara, se ele tá lá todo dia tá postando... Presente, todo dia tá presente. Todo dia de manhã postar bom dia é uma consistência de postagem ou não? Não. 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 Mas é um início, Marcelo. O que eu vejo é assim, às vezes a grande maioria das pessoas, elas esperam o melhor cenário para querer produzir um conteúdo. E você estar presente na rede social não é isso. É você mostrar o seu produto, mostrar a sua empresa, mostrar a sua marca com qualidade, com excelência. Realmente mostrar de fato o que é a empresa. Porque existe uma diferença entre você querer viralizar e você querer vender. Quando você vai vender, o seu foco é mostrar o seu produto. E se você quer viralizar, aí as dancinhas, aí é o conteúdo mais informal. Só que as empresas precisam avaliar se aquilo realmente condiz com a essência da empresa. Entendi. O quão importante é viralizar? Viralizar é importante? Pergunta complexa. Depende do objetivo. Se o seu objetivo é trazer um público variado para sua rede social, sim. Agora, se o seu intuito é vender, eu conheço empresas que têm poucos seguidores, que conseguem fechar grandes negócios, e perfis que têm muitos seguidores, mas também não conseguem ter taxa de conversão. Acho que perfil muito grande pode ser um pouco de ego também, né? Sim. Acho que rede social às vezes traz um pouco disso, né? De um número, olhar só um número. Isso é legal. O que vocês veem, assim... E eu vou aproveitar muito do conhecimento de vocês, assim, para até usar lá na empresa. O Mário atende a Iluminar, a empresa, a Improve, tem atendido a Iluminar, fazendo os vídeos e tal. Mas, assim, o que vocês veem... Beleza, vamos criar um cenário ideal para uma empresa ou um profissional independente. Para ele terminar de assistir esse podcast, ele vai saber o que ele tem que fazer, um passo a passo mesmo, e entender alguns princípios, beleza? Então, a primeira coisa que a gente conversou aqui é que é importante ter constância de postagem. Sim. Hoje, a rede social dominante é Instagram. Instagram. Tem que estar no Instagram. Além disso, o que mais? Que vocês julgam importante? Ou ainda depende? O Instagram, ele é vinculado ao Facebook. Então, automaticamente, as postagens que você faz no Instagram vai para o Facebook. O TikTok é uma plataforma em paralelo. Eu vejo da seguinte forma. O Facebook hoje, ele é uma plataforma para pessoas, vamos dizer assim, mais de idade ainda gostam mais de utilizar o Facebook, né? O Instagram, as pessoas de média idade, a pessoa mais jovem está ali, e os adolescentes gostam de usar o TikTok, ou aquela pessoa que gosta de consumir conteúdo rápido, e aí ele vai para o TikTok. Mas é interessante você estar presente em todas as plataformas. Quando você diz em todas as plataformas, agora você citou o Instagram, o Facebook, o TikTok. A Iluminar ainda não está no TikTok. Mas o TikTok seria uma forma de você também agregar o valor da sua empresa para um público diferenciado, para que possa despertar interesse e ir para o seu Instagram ou para o seu Facebook e começar a consumir o seu material por ali também. Entendi. YouTube é muito importante? Depende. Acho que depende também. Do quê? E do nicho que você quer atingir. Por exemplo, nós trabalhamos com alguns clientes da arquitetura. Por exemplo, tem alguns vídeos que na vertical ali você não consegue traduzir a casa ali, dar o enquadramento que o arquiteto pensou pro projeto. Na vertical você está falando no Instagram. No Instagram. Esse formatinho, né, na vertical ali limita muito em termos cinematográficos, assim, que a gente consegue mostrar, né? Então, para um arquiteto, é necessário, eu diria, a gente ter um conteúdo estratégico no YouTube, além do Instagram. Mas o Instagram... Acho que o Instagram é a isca, né? Hoje em dia, por exemplo, para nós, assim, o Instagram é a ferramenta fundamental, né? Instagram, Facebook. Mas pensando numa visão mais holística, assim, é importante um site bem feito, um Linktree bem feito ali. Tem clientes que nós, já falando, né, um pouco de tráfego pago, a gente começou achando que o Instagram traria mais retorno do que o Google, mas depois nós migramos, o Google Meu Negócio, o Google, tráfego no Google foi mais importante
do que o Instagram. A gente vai... Não preciso falar o nome do cliente, mas Claro. que tipo de cliente que foi esse? Qual cliente que foi? É um cliente que trabalha com noivas, vestido para noivas, vestidos de gala, que eu achei que o Instagram seria o que iria converter melhor, mas na verdade o Google para esse cliente Funciona mais. funciona mais. Mas você sabe por que isso acontece, Marcelo? Porque é o seguinte, o Google é para a pessoa, a diferença está a gente chama no lead qualificado. O Google já é a plataforma quando você já está buscando algo. Correto. A pessoa vai lá, vestido de noivas, já vai aparecer todas as empresas que são vestidas de noiva. No Instagram é diferente. No Instagram a gente tem que despertar o interesse de pessoas que talvez não estejam te buscando, né? Mas através do comportamento dela dentro das redes sociais, com pesquisas, a própria plataforma vai levar o seu perfil até ela. E ali dentro do seu Instagram tem que ter ótimos vídeos, fotos dos vestidos para despertar o interesse dessa cliente. Entendi. Então a gente leva de um lead desqualificado, uma pessoa que não te conhece, para passar a te conhecer e despertar o interesse de conhecer a sua empresa. Então, eu diria que vamos pensar numa estratégia. O cara vai sair desse programa aqui sabendo o que fazer, pelo menos tem um caminho. Eu acho que, antes de tudo, pegar um papel e caneta e fazer uma regrinha básica ali, o que eu quero transmitir. Eu acho que esse é fazer uma análise dele. Isso é um caminho? Isso é a primeira coisa? Eu diria que, assim, primeira coisa, você tem que estar presente, porque tem empresas ainda, o André pode me confirmar que tem empresas ainda que não estão presentes, cara, na rede social. Tem um perfil Assim, no Instagram com 15 mas seguidores e fins. Mas não faz nada, né? Então, tem umas que às vezes nem tem ainda. A gente já teve que criar, perfil do zero, assim. Empresas já, antigas. Mas primeiro é estar presente. Segundo é entender que, assim como qualquer dinâmica de venda, a gente tem o funil de venda, né? Então, na rede social é a mesma coisa. Às vezes a pessoa que vai te ver pela primeira vez, ela não vai querer saber, Marcelo, por exemplo, na Iluminar, qual que é a diferença do inversor tal para o inversor tal. Ou que aqui tem 5 capacitores, ali tem outro. Ela vai querer entender, ela vai se despertar, o interesse dela vai ser despertado por uma curiosidade, por um projeto grande que a gente filmou lá, que chamou a atenção. Caramba, quantos painéis, né? Olha essa casa, nossa, que projeto é esse que a Iluminar fez e tal. Então, a gente trabalha nesse sentido de despertar o interesse, ter conteúdos que despertem interesse, que façam com que a pessoa pare ali na rede social e porque hoje em dia todo mundo tá muito rápido. São muito rápidos, os conteúdos são... A gente às vezes nem lembra que a gente acabou de ver, já tá indo pro outro. Então é ter ideia dessa dinâmica, que você precisa de conteúdos que se entendam a atenção, que é um vídeo bonito, uma foto bonita, que não necessariamente passe ou transmite imediatamente uma característica técnica ou um conhecimento específico. Até porque o cara tá lá no TikTok ou no Instagram, no Reels do Instagram. Ele tá vendo uma dança. Você vai aparecer pra ele. Se ele viu uma dancinha ou um resultado de futebol ou alguma coisa engraçada, se eu explicar pra ele um cálculo de capacidade, puta, nem ferrando, vai. É a linguagem técnica. Ele não vai. Pra eu chegar na linguagem técnica, antes eu tenho que ter um conteúdo de funil ali, um básico, bem baixo, chamou atenção, seria... Isso, o conteúdo técnico vai fazer diferença para ele quando ele já estivesse interessado pela Iluminar, ter ido lá no perfil e falar, tô pensando aqui, acho que eu vou fechar com esse pessoal aqui, vamos ver mais. Aí ele vai ver você explicando detalhadamente a diferença de um inversor X para um inversor Y, já dando mostrando, né, essa autoridade, essa capacitação técnica, que é o diferencial que ele procura, assim, né, nesse momento. Entendi. Vamos mandar esses caras sabem do que eles estão falando, vamos mandar uma mensagem para eles. Ok. Exatamente, eu concordo. Mas, Marcelo, você estava falando assim, né, que você gostaria que hoje a pessoa saísse daqui, tipo, o que eu vou fazer a partir de agora? Legal. Tá? Eu acho que o primeiro passo é a pessoa entender um pouco da plataforma. Ok. O próprio Instagram hoje, ela é uma ferramenta incrível. Se você entrar lá no painel de controle, ele vai te dar todas as métricas diárias para você começar a identificar quem é o seu público-alvo, para quem você se comunica, qual é a faixa etária desse público. Qual os melhores horários para você fazer postagem? Do público que eu já tenho hoje. Exatamente, das pessoas que já estão nas suas redes sociais. Tá? Então, o próprio Instagram, ele já fornece essas informações. Então, eu aconselho assim, primeiro passo abre o seu Instagram, vai no painel de controle, lá vai ter as informações, total de seguidores, quantas pessoas engajam com o seu conteúdo. Então, ali você já tem informações que são importantíssimas. Sabe por quê? Um exemplo. Geralmente as pessoas querem fazer uma comunicação muito global.
Só que às vezes... Quem fala muito não fala nada. Só que às vezes 60%, 70% das pessoas que consomem o meu material na rede social são mulheres. Então a linguagem que eu tenho que utilizar, ela tem que ser mais canalizada para mulheres. Ou vice-versa. Então a primeira coisa que eu aconselho as empresas a fazerem é identifiquem qual é o seu público-alvo. Então ali já vai dizer a faixa etária, o gênero, a localização, se é de Maringá, se é da região, se é de São Paulo, aonde está esse cliente. Então o primeiro passo é entender um pouquinho a ferramenta. Ali é o primeiro passo. E aí na sequência, sim, a hora que você já identificou essas informações, você vai começar a produzir conteúdo para esse mais público. alinhado. Alinhado a esse público. Concordo. Aí é a chave do sucesso. Eu tenho formação em engenharia, então a área de exatas, e aí eu tenho a impressão que a gente consegue explicar muita coisa do mundo matematicamente. E eu visualizando o que você está falando, faz sentido. É que nem você falou, o meu perfil, quem me segue. Eu sei que quem segue o Marcelo da Iluminar, a maioria das pessoas que me seguem são concorrentes. Não são clientes. São concorrentes que também trabalham com energia solar. Primeiro ponto. Por quê? Porque eu também sigo os outros concorrentes para todo mundo meio que saber o que está acontecendo. Que nem ontem, eu fiz um treinamento de um produto novo que vai chegar no mercado, a gente vai começar a oferecer. Que são baterias e chegaram num preço super interessante, muito viável. Então aqui em Maringá a gente tem um problema de queda de energia, então acabou a energia, a bateria vai entrar e o cara continua com energia. Então eu fiz isso, divulguei nas minhas redes sociais. Alguns clientes viram, mas eu sei que a maioria dos concorrentes viram, porque todo mundo se segue para saber o que está acontecendo no mercado. E a maioria, eu tenho, sei lá, 70%, 75% dos meus seguidores são homens. Então são homens e eles... É uma cara mais profissional. Eu tenho isso. E aí, dentro do que você falou, não faz sentido nenhum eu começar a fazer algumas postagens mais femininas, com uma linguagem... Então, mas primeiro passo, você tem que acessar esse painel de Legal. controle e realmente identificar qual é o seu público-alvo. Entendi. Né? Então, por que contratar um social media? Porque esse profissional vai fazer essa leitura para você, ele vai fazer a análise dos seus concorrentes, quais são os principais concorrentes, não só de nível municipal, mas a nível nacional. Então, a gente vai tentar verificar conteúdos que já foram validados por essa empresa, para que, de uma certa forma, também a gente possa estar utilizando conteúdos similares, que tenham mais ou menos aquela ideia, para que esse conteúdo também seja importante para você. Eu acho que até dar uma olhada nos principais conteúdos, o que mais deu certo, e começar a repetir aquele formato, né? Exatamente. Acho que um caminho... Tem um norte, né? Pelo menos. Tá, um exemplo, você atende algumas empresas, e, por exemplo, você atende açougue. Açougue. O que é uma ideia de conteúdo? O cara tem um açougue. O que é legal ele começar a fazer? Ele tem que mostrar a excelência do produto dele, a qualidade, quantas vezes por semana chega aquele produto, como ele armazena aquele produto. A gente tem que despertar o interesse. Mas uma coisa que é legal e é um diferencial do meu trabalho, que é assim, vamos supor, ele vende espetinho. Adianta eu fazer um post de espetinho 8 horas da manhã? É verdade. 9 horas da manhã? Entende? Então, qual é o horário que as pessoas estão querendo comer o espetinho? Depois das 5 da tarde. Então, esses posts vão ao ar sempre no final desse horário. Então, por volta de 4, 5 horas é a hora que começa a sair esse conteúdo falando sobre espetinho. Na sexta-feira, a gente começa a priorizar o quê? O churrasco. Uhum. Então, a gente foca exclusivamente em churrasco. No decorrer da semana, a gente tem que mostrar para as pessoas o quê? Praticidade, facilidade do dia a dia. A bandeja tá pronta, bandeja você vai tá passar pronta, aqui e vai exatamente. Mostrar para o cliente que ele tem a praticidade de ligar lá e o açougue vai entregar para ele sempre aquela carne fresca, com qualidade, para gerar praticidade. Então, dependendo do dia da semana, a gente tem uma comunicação um pouco diferente focada. Então, na hora do espetinho, o foco é o espetinho, no dia a dia, o foco é a praticidade do dia a dia, e fim de semana a gente foca exclusivamente no churrasco. E geralmente os açougues fazem os seus assados, o seu frango. Então, a gente tem que mostrar por que o frango dele é diferenciado, a qualidade daquele produto, o churrasco dele, e também, de uma certa forma, incentivarem as pessoas a estarem comprando esse produto que ele vende ali. Não só a carne para você fazer o seu churrasco, mas os assados. Então a gente já começa a trabalhar com encomendas a partir de quarta-feira, a pessoa já pode encomendar a carne para o fim de semana. E quando você mostra isso, eu tô lá, aí eu vejo uma postagem, a partir de hoje você pode...
Você pode encomendar a carne para sexta, para sábado. Você pode criar uma demanda em mim que eu não tinha, né? Exatamente. Você pode, puta, realmente, tá aí. Acho que não vou fazer churrasco, eu não vou eu assar a carne dessa vez. Você já vai comprar pronto. Ou, por exemplo, você está organizando um churrasco com seus amigos. Você já pode deixar basicamente tudo pronto, tudo encomendado. O kit chega completinho para você, já o carvão, a carne, tudo, o seu pedido já chega pronto. Então é uma preocupação que você não vai ter mais. Caraca, que legal. Pô, quando eu fiz a pergunta do açougue, eu realmente não imaginava. Tipo, não imaginava. Uhum. E exatamente, você consegue trabalhar tudo isso, fazer tudo isso, né? Uhum. Como é interessante. E isso para qualquer nicho, né? Para qualquer nicho. E essa é a importância também do social media, porque às vezes nem o dono tem noção dessa dinâmica. E nessa conversa com o social media vai surgindo novos produtos, novas possibilidades de produtos, de campanha que agregam o negócio e gera um aumento do faturamento, né? Com certeza. Porque eu entendo que a principal métrica, principalmente de rede social, e é o que eu tento trazer para a empresa e meu perfil particular, beleza, muita gente vê, ok, mas quantos desses convertem e compram? Eu acho que essa é a grande sacada, né? É o que importa, porque chega no final do mês, todo mundo tem conta para pagar. Exatamente. E quantidade de like não paga a conta. E aí foi o que você me perguntou no início. É tão importante viralizar? Eu acredito que o mais importante é vender. Perfeito. Concordo. É que muitas vezes, se bem feito, a viralização ela pode converter, né? Que é o que a gente tava falando. Às vezes, muita dancinha, o Mário até comentou, viralizar no Brasil é relativamente fácil. Aí a gente tem duas dificuldades, né? Se manter e como que você vai querer viralizar, né? Mas, Marcelo, eu vejo da seguinte forma. Hoje, as pessoas que querem viralizar, o principal intuito dela é se tornar um influencer, onde ela vai ter ganhos próprios, mostrando as empresas em uma única imagem. Ela vai lá e apresenta aquela imagem, aquele produto, no único take, amanhã ela já está em outra empresa. É diferente da empresa que tem que fazer um trabalho diário, que tem que mostrar o seu produto, que tem que mostrar o seu serviço e tentar atrair, despertar o interesse das pessoas para estarem comprando dela. Por que comprar dessa empresa? Entendi. Cara, é uma dúvida real mesmo. Primeira pergunta, o pessoal vive o afegão médio, tô falando, tirando as grandes estrelas que a gente vê na internet. Maringá, já tem gente vivendo só de ser influenciador? Sim. Tem. Quando ele tá vivendo porque ele tá ganhando muita coisa, escambo, ou ele tá ganhando dinheiro? Ganha dinheiro. Hoje a média de um influencer, ele cobra entre 800 a 1.500 reais por empresa, por um anúncio, a cada 2, 3 stories diário, para aparecer na timeline dele. Essa pessoa, o que define o influencer para ser contratado? O que ele tem que ter? Quantidade de seguidor? Conversão? Como isso é medido? Tem que ter tudo isso. Ele tem que ser comunicativo, espontâneo, produzir um material criativo, mostrar para o máximo de pessoas e gerar conversão no final. Tô perguntando isso porque, assim, eu vejo a grande maioria de influenciadores que eu vejo é mulher. Isso é um fato? É um fato? É um fato. Isso é um fato. A grande maioria é mulher. Eu tenho a impressão que a grande maioria das pessoas, ou que tentam ser influenciadores, ou que são influenciadores, tipo, fica fazendo muita dancinha, não sei o quê. E eu ainda tenho a impressão que são pessoas bonitas de corpo malhado, coisa de academia e dancinha que sensualiza. É isso ou não? Ou é coisa... Ou não tem essa métrica ainda? Não tem, mas depende do nicho, assim, digamos, né? Você tem o pessoal que viraliza sensualizando, você tem o pessoal que viraliza fazendo gracinha, que viraliza fazendo piada e consegue um número de seguidores e visualizações relativamente grandes, né? Mas aí o número de... eu tô perguntando isso porque para você chegar na qualidade dos seguidores... Mas, Marcelo, hoje nós temos grandes influenciadores em Maringá que têm um papel importante. Eles mostram, por exemplo, na gastronomia, eles conseguem mostrar para um grande número de pessoas ótimos restaurantes que estão inaugurando em Maringá, ótimas opções que tem no mercado. Então, existem hoje profissionais, influencers, que são ótimos, cara. Que não é dancinha sensualizando. De uma certa forma é informativo, Entendi. é realmente trazer a informação. Mostrar empresas que talvez não teriam tanto destaque ou teria muito tempo para se divulgar na rede social. Cara, é verdade. Eu já fui impactado. Verdade Sim. mesmo. Você falou um nicho bem legal. Maringá, eu tenho a impressão que tá se destacando também na área gastronômica, né? Exatamente. Tá tendo um concurso agora
não sei se acabou, mas todo ano tem um concurso de melhor prato, melhor hambúrguer, alguma coisa assim, Sim. né? E eu já fui influenciado por influenciadores, pô, vem comer tal coisa, verdade, isso é Sim, legal. é E isso não tem nada a ver, porque assim, por que eu fiz esse questionamento? Às vezes você pega a mulher que viraliza sensualizando, a pessoa que tá seguindo ela, o nível de qualificação, você entende? O que a pessoa que tá, normalmente, a pessoa que tá seguindo ela, ou podem ser outras mulheres que querem ver como ela malha, não sei o que, beleza, isso é um público bem qualificado. Ou o cara que só tá querendo ver corpo, dancinha, ou eu tô errado? Acho que depende. Por exemplo, um influenciador que é um influenciador fitness, da vida fitness, obviamente, ele tem um Faz corpo sentido, malhado, ele faz tem sentido. uma rotina saudável, né? E mostrar o corpo, que é o resultado final de uma disciplina, de uma alimentação equilibrada, aí com certeza agrega, né? As pessoas vão se identificar com aquele corpo, vão ter aquele corpo, aquele visual como um objetivo, né? A ser alcançado e vão querer entender como que ela faz. Então, nesse sentido, o corpo, a estética... Porque aí tá dentro do produto. Não dentro faz do sentido. produto, só que não necessariamente essa pessoa tá sensualizando, tá se vulgarizando, né? Vamos colocar assim, pra se tornar, né? Pra trazer o público dela, né? Ela simplesmente tem uma estética que condiz com o que ela conversa e assim ela traz mais eu já utilizei influencers, por exemplo, em inauguração de algumas empresas que eu atendo. Por quê? Vou te explicar. A gente tem duas formas da gente se comunicar nas redes sociais. Através da forma orgânica e através do tráfego pago. Então, quando a gente vai anunciar de uma forma orgânica, sem nenhum tipo de investimento financeiro, só através de criação de conteúdo, o influencer pode te ajudar muito, ajudar essa empresa de início, porque ele tem uma visibilidade muito grande. Então, quando ele vai até a sua empresa, ele mostra o seu produto, e em pouco tempo, muitas pessoas viram a sua empresa, o seu produto, de uma forma orgânica sem custo. E depois também a gente tem a parte do tráfego pago, onde a gente vai rodar um anúncio patrocinado mostrando aquilo. Então, o influenciador, de uma certa forma, ele pode ajudar pequenas empresas ou empresas que estão chegando em Maringá, justamente para poder mostrar para o máximo de pessoas num espaço de tempo curto, Marcelo. Eu acho que o influenciador correto, né? Exatamente. Correto, só que aí, e uma coisa que o André mencionou lá atrás que é muito importante, nada adianta você ter um influenciador trazendo um público grande, muito rápido pro seu perfil, se você não tá com a casa organizada. Se você não tem ali o mínimo que a pessoa precisa saber sobre o seu cardápio, sobre o seu atendimento, se o açougue lá, quais são os diferenciais. Então tem toda uma estratégia por trás, né? Por isso que é a importância de você ter um perfil muito estruturado, informativo. Então, o tráfego pago, você vai investir financeiramente para direcionar as pessoas para o seu perfil. Aí chega lá, não tem as informações que precisam. Ou esse perfil não é organizado, não é estruturado para receber isso. Aí você deixou muito dinheiro na mesa, porque você despertou interesse, mas a pessoa chegou e ficou perdida. Você fez o mais importante, né? Você colocou dinheiro, gerou expectativa, trouxe o cara para dentro do seu perfil e quando ele chega lá, ele brocha. E aí o cara tá tão aquecido que ele compra do vizinho, ele compra do concorrente. Exatamente, porque você já despertou o interesse de compra dele. Só faltou aquele finalzinho para conversão. Entendi. Puta, é verdade. É a preparação. Então, assim, e aí a consistência vai me dar também um perfil bacana. Sólido. Né? Um perfil sólido. Isso. E, beleza, tipos de postagem que a gente precisa ter. O Stories, ele some em 24 horas. Mas então, por isso, eu tenho que fazer todo dia. Mostrar ali e tal. Feed também é uma coisa importante. A diferença é assim. Nós temos 3 formas de comunicação dentro do Instagram. O Story, que a cada 24 horas ele é renovado. Porém, as pessoas que assistem seu Story são as pessoas que mais têm engajamento com seu perfil. Correto. Então, quando você faz uma publicação, automaticamente a sua fotinha já vai aparecer para aquelas pessoas que são mais engajadas com você. O feed, que seria aquela publicação física que vai para o perfil, é para uma porcentagem específica dos seus seguidores. Então, quando ele pega o telefone e ele está fazendo a barra de rolagem, só uma porcentagem X vai receber aquele conteúdo. E o Reels, ele é importante porque qualquer pessoa que estiver na rede social no mundo pode receber o seu conteúdo. E aí a importância é que, se esse vídeo é bem elaborado, se esse material é muito bem informado, e de uma certa forma ele começa a ter uma grande aceitação, a própria plataforma, o próprio Instagram vai mostrar para muita gente. Então você vai ter mais chance de trazer pessoas para o seu perfil. E se lá está bem organizado, estruturado, informativo, maior a chance da pessoa começar a seguir você. Porque você tem que se pensar assim, Marcelo.
Por que a pessoa vai seguir meu perfil? Eu não quero contratar o seu serviço, tá? Eu não preciso do seu serviço. Mas o que vai despertar o meu interesse em fazer eu seguir você? Entendi. Eu tenho minha visão. Eu tenho que, para você me seguir a partir de uma publicação minha, essa publicação, ela tem que, primeiro, despertar um interesse de alguma forma e me ajudar de alguma forma. Exatamente. Porque, um exemplo, talvez nesse momento eu não tenha interesse em comprar um painel solar. Mas, se tiver informação de como que eu posso, de uma certa forma, me ajudar, como reduzir minha conta de luz, como manter uma organização, uma estruturação na parte elétrica, algo que possa somar para mim, tem um porquê eu salvar o teu perfil e começar a seguir você. Porque lá eu vou colher informações e futuramente, numa necessidade, eu vou comprar de você. Porque eu já criei conexão com você. Entendi. Puta, isso já me deu uma ideia de um vídeo que a gente precisa gravar para um novo produto, mas entendi. Então, a ideia não é só mostrar com o intuito de venda. Você tem que mostrar o porquê que aquele produto vai fazer a diferença na vida da pessoa. A gente falou do açougue. Uhum. Dá um exemplo prático de um post nesse caso. Veja, veja se isso faz sentido. Um exemplo prático disso do açougue. Açougue foi o assunto que veio. O cara explicar, por exemplo, você vai fazer um churrasco? Você vai fazer um churrasco para 5 pessoas? Eu indico você começar com tal carne, colocar essa primeira, essa depois e essa depois. Isso seria uma dica interessante? Com certeza. Sei lá, pense em um outro segmento e uma dica prática aí pro cara. Um exemplo, hoje tem muitas mulheres que gostam de fazer churrasco e se encontram para fazer churrasco. Puta, só que elas não entendem de carne. Algumas não entendem, Elas né? não entendem de carne. Uhum. Então, se chega a informação para ela de quais são as carnes que são mais macias, quais são as carnes que vão trazer um resultado melhor para aquele evento dela. E aí você pode juntar isso com uma influencer fazendo... Você pega uma influencer que tem um canhão de seguidores explicando e fazendo... Churrasco exclusivo para mulheres. Caramba! Puta, você já vai ter que levar isso lá pro seu cliente, né? Tá, muita gente que segue a gente, muita gente que assiste o podcast, trabalha com energia solar. Dica prática, então, para um vendedor de energia solar. Todo dia ele tem que postar alguma coisa. No story. De preferência no story e uma publicação de feed. Porque se às vezes a pessoa não... Feed todo dia também? É interessante, Marcelo, porque você consegue manter uma presença. Porque às vezes a pessoa ela pode receber a tua notificação no story, ou às vezes ela não vai assistir o story, às vezes ela já vai direto pro feed. Porque depende muito do comportamento da pessoa na rede social. Tem pessoas que gostam de assistir só stories. Tem pessoas que gostam de ver a publicação das pessoas que elas seguem. Cara, e outras só vai pro Reels, cara, e só fica vendo o vídeo. Então depende do comportamento da pessoa. Então se você consegue manter uma consistência nessas três formas de comunicação, a chance da pessoa receber o teu material é muito maior. Na verdade, você vai divulgar mais. Exatamente. Então, assim, stories, vários, 4, 5 por dia, ok? Não existe uma regra. Cada caso é um caso. Tá, então, publicação de stories. Exatamente. Beleza, o cara trabalha com energia solar, tem que publicar stories, beleza. Sábado e domingo também? Eu adoro trabalhar de sábado e domingo. É o horário que as pessoas estão com o celular na mão. Puta, verdade. Verdade. Então, às vezes dá até uma atenção maior para isso, né? Um diferencial do meu trabalho como social media é entregar para os meus clientes postagens 7 dias por semana. Porque, um exemplo, fala-se muito da questão qual é o melhor horário de postagem. Depende do nicho. Porque, por exemplo, um açougue, a maioria das pessoas estão trabalhando. Que hora que a pessoa está preocupada em fazer churrasco? É a hora que ela sai do trabalho. Então é a hora que a gente mais tem que tentar chegar a esse cliente. Entendi. Tá, então, beleza. Uma construção de um perfil e uma rotina legal. Alguns stories durante o dia, mostrando bastidor. Tô fazendo proposta, vou visitar, é isso, é assim que a gente faz. Publicação de feed também. E o que tem que ser no feed? O que é um ideal no feed? A gente tá falando da energia solar. Instalação? Alguma dica? O que é o... Porque todo dia, você faz material para todo dia, né? Uhum. Cara, todo dia achar conteúdo é complicado. Ou a gente não sabe achar conteúdo? Não. Tem, né? Conteúdo tem. E o que eu acho, não sei se o André concorda, mas na rede social, o óbvio sempre precisa ser dito. Porque sempre vai ter um público novo chegando para você que nunca ouviu falar de inversor. Vai ser a primeira vez que ele vai estar
tendo contato com esse tipo de equipamento, né? Puta, é verdade. Concordo com você. Assim, às vezes eu pego o fato de... a empresa já tem mais de 8 anos. Então, eu tô há 8 anos conversando disso. Para mim, é muito simples. Mas, realmente, semana passada eu fiz uma apresentação e a pessoa simplesmente... E aí, você já sabe como funciona? Eu falei, não, nunca vi como funciona. E é verdade mesmo. Explicar o básico, né? É que assim, Marcelo, você tem que pensar que todo dia tá chegando gente no seu perfil. Então, não adianta você querer montar um roteiro, estruturar um roteiro e engessar aquilo que não funciona. Porque todos os dias está chegando gente nova. Por isso que eu falo que esse perfil tem que ser muito informativo. E o que ele disse é muito importante. O que é óbvio para você não é óbvio para mim. Isso é muito importante na rede social. Então, a simplicidade, a praticidade, a forma que você se comunica vai fazer total diferença. Então, às vezes a pessoa fica muito preocupada em o que criar e esquece de criar. É verdade. Mas se isso for um bloqueio, existem ferramentas que ajudam a gente. Tem o Answer the Public, tem o Google Trends mesmo. Você vê lá no Chat GPT. No seu chat GPT, mas existem ferramentas que elas mensuram, né, o tráfego dentro das redes sociais mesmo, do Google, e te dão lá o que a pessoa tá... Se você trabalha, sei lá, com sushi, você tem um restaurante japonês, você digita lá, sushi, vai aparecer as principais perguntas que as pessoas estão fazendo lá. E você começa a responder isso. E você vai ver que as principais perguntas são, como é feito sushi? É sempre assim. Sushi é saudável, é perigoso comer. Exatamente. Grávida pode comer sushi. E aí assim. você destrincha ideias de conteúdo a partir disso. Entendi. Exatamente. Até se você for no Google lá, né, colocar lá a biblioteca de anúncios, ele vai te aparecer o que está performando melhor em cada segmento. Então você pode buscar ali e vai sair o criativo das empresas que estão patrocinando. E aí você faz uma engenharia reversa, né? Exatamente. Porque assim, você consegue identificar o que já está performando com qualidade e o que não performa com qualidade. E aí você pode se espelhar, não estou dizendo para plagiar, mas você pode se espelhar em algo que já foi validado. Sim. O livro Copie como Artista é a sugestão para isso, né? Você não precisa reinventar a roda. Exatamente. O que tem dado certo? Isso deu certo, isso não deu. O que deu certo a gente usa como referência. Essa questão de reinventar, né, que você estava falando, é muito interessante, que foi o meu início na rede social. Eu sou educador físico, tive de formação, né? Trabalhei muitos anos como personal trainer. E o meu primeiro perfil pessoal era mostrando dicas de exercício. Só que eu percebia que tinha muita demanda, muita gente fazendo a mesma coisa. E a maior dor, a maior dor dos meus clientes era o que comer antes de treinar, o que comer depois de treinar. Era tudo voltado à nutrição. E aí eu falei assim, eu vou testar algo diferente, né? Eu estava iniciando a faculdade de nutrição e comecei a sair da parte do exercício e comecei a ensinar receitas fitness. Só que eu não criava as receitas. Eu pesquisava na internet os vídeos que já tinham sido validados, as melhores receitas mais práticas e mais eficientes que poderiam ajudar o meu cliente. E comecei a publicar aquilo diariamente na rede social. Eu cheguei a 110 mil seguidores com vídeos com mais de meio milhão de visualização. Então foi o meu primeiro contato com rede social. Com rede social, entendeu? Então, assim, às vezes a pessoa não precisa criar, inovar, ela pode se espelhar em muito conteúdo e, de uma certa forma, utilizar aquilo para ela. Legal, entendi. Já vai dando norte pra gente ir criando, né? E eu tenho a impressão que a rede social é uma conversa diária. É isso que a gente tá tendo aqui, mais ou menos o que a gente tá tendo aqui, só que numa escala maior. Rede social é conexão, Marcelo. Rede social é pura conexão. É conectar pessoas com pessoas. Puta, muito legal. E aí, isso já me dá um insight daquele perfil da empresa, que só tem foto da fachada, foto de... Não é isso, né? Isso não conecta, né? Não conecta. 1 ano atrás, 2 anos atrás, aquilo que a gente estava falando antes, sobre a questão muito da identidade visual, do brand, da necessidade de todos os posts parecerem iguais. Isso funcionou no passado. Hoje, tudo que é muito robótico, muito catálogo, muito vitrine, as pessoas não se conectam mais com aquilo. Então, um vídeo simples seu falando do seu produto ou mostrando a sua rotina vai te gerar muito mais resultado do que algo engessado, algo pronto. Entendi. O quanto as trends funcionam e o quanto elas são importantes? Eu sei que a resposta deve ser depende. Mas assim, qual que é a visão de vocês nesse sentido? Assim, saiu uma musiquinha que tá estourando. E aí? Eu lido como uma oportunidade de você criar um conteúdo, mas não necessariamente eu me apoio nela como estratégia.
É uma oportunidade para você, justamente, a gente tava discutindo aqui o bloqueio, né? De que, o que eu vou postar aqui, como gerar conteúdo. A Trend pode ser uma solução para você Entendi. encontrar um formato ali que todo mundo tá fazendo, tá no hype, você faz também. Entendi. Mas eu não me apoio, assim, nas trends, né? Eu tenho um receio, porque assim, um receio e até vergonha um pouco, assim, eu digo, tipo umas dancinhas, eu não consigo fazer, porque não é primeiro que não é meu perfil, não é o meu perfil. Se eu estiver fazendo, eu tô mentindo, porque não é. Beleza, eu gosto, eu sou legal, na minha cabeça eu me acho legal, sou engraçado e tal, mas assim, eu não sou a pessoa que fica fazendo dancinha, eu sou péssimo dançarino, então... Mas você como empresário não precisa fazer dancinha, porque o seu objetivo de consistência de rede social é para realmente mostrar o seu trabalho com excelência, a qualidade que ele faz, chegar no seu público-alvo e gerar vendas. Então não é o perfil do Marcelo fazer dancinha. Só que o que o Marcelo pode explorar disso? O Marcelo pode tirar aquela música que está viralizada e utilizar como fundo da sua postagem. Porque a própria rede social, ela já mostra para você o que está em tendência, o que é em alta. E quando você utiliza essa música em alta, ela vai distribuir mais o seu conteúdo. Entendi. Verdade. Eu até... uma dancinha, um negócio fora do meu perfil, eu acho que eu vou até afastar quem me segue. Eu acho que vai criar sei lá, às vezes, não é isso que eu tô procurando. É por isso, Marcelo, que cada empresa, ela tem que entender como ela quer, de uma certa forma, se portar nas redes sociais. Hoje, as empresas querem utilizar as redes sociais como veículo de venda. Então, não vai ser através desse tipo de situação que ela vai aumentar as vendas delas. Eu acho que realmente as pessoas compram quando elas entendem que o produto é bom, que o produto vai fazer diferença na vida dela, que ela tem uma garantia, que ela tem uma qualidade, e isso vai despertar o interesse da pessoa em comprar. Agora, se o intuito é viralizar, aí você pode explorar o que você quiser. O sonho seria viralizar com uma coisa técnica, no meu caso, né, para a energia solar, viralizar com uma coisa técnica, né? Eu tenho um vídeo que, sei lá, eu acho que bateu 100 mil visualizações, que é a apresentação de uma ferramenta de energia solar. Tipo, eu tava no telhado, é uma análise que eu sempre faço de posicionamento do sol, aí gravei um vídeo e postei em cima do telhado mesmo uma musiquinha, do nada, 50 mil, 60 mil, 100 mil visualizações, assim. Acho... é isso. Não foi dancinha, não foi nada, e foi algo técnico que foi Marcelo, útil, né? Isso é legal, só que você não precisa ficar preso a esse tipo de métrica. Legal. Isso é uma coisa que frustra muitos empresários, porque ele produz um conteúdo que levou um tempo, ele teve que preparar aquilo, fez com muito amor, com muito carinho, e aí ele vai olhar, tem 100 visualizações, 50 visualizações, tem 3 curtidas, 5 curtidas. Então isso não pode ele não pode se deixar levar por esse tipo de métrica. Nossa, é importante isso. Entendeu? Isso frustra muito empresas. Eu já conversei com muitos empresários que antes, né, trabalhavam nas suas redes sociais e falaram, André, eu produzo um conteúdo e ele não tem entrega. Então, aí as pessoas desanimam. E o que a gente está falando aqui não desanima, continue fazendo. Todos os dias, se mantenha consistência nas redes sociais. Eu tenho eu acredito no outro livro que é A Cauda Longa. Ele fala exatamente isso. Faça muito conteúdo sempre, que vai chegar uma hora que você vai ter tanto conteúdo e vai começar a vir gente dos conteúdos lá de trás. E aí só que aí você tem que acertar o conteúdo, né? Uma dancinha de 2 anos atrás não faz sentido nenhum. Diferente de mostrar o exemplo que você deu do churrasco, a forma correta de você fazer um churrasco. Um vídeo desse pode ter 3 anos. Com certeza. Sugiro, se for, pensar na qualidade do conteúdo. E às vezes acontece muito de você publicou um Reels hoje no dia X. E amanhã você publica outro vídeo. E, de repente, daqui 5 dias, 10 dias, aquele vídeo que você publicou no passado, ele começa a subir. Porque a pessoa recebeu aquele conteúdo, foi para o seu perfil, mas ele se identificou com aquele vídeo do passado, porque aquele vídeo fez sentido para ele. Entendi. E aí, aquilo começa a ter mais uma audiência. Maior. O Mário, ele é especialista em vídeos. Dica prática, dia a dia mesmo, do corretor de imóveis. Uma dica, qual que é a rotina e qual que é a melhor forma do corretor de imóveis, por exemplo, fazer uma boa filmagem, de uma boa postagem para ter um bom engajamento? O que você... acho que em termos de presença na rede social é o que o André já comentou. Em termos técnicos de filmagem mesmo, aí a gente já entra num leque de
de possibilidades aí, né? Mas a primeira coisa que a gente tem que deixar claro é que, independente do equipamento que você tem, todo mundo tem equipamento, que é o celular. E não interessa se você tem um iPhone, se você tem um Samsung, você vai utilizar aquilo que você tem para começar. O importante é o que a gente já falou, estar presente na rede social. Perfeito. E ter a constância. Uma coisa que é muito importante do que ele está falando é que, assim, as pessoas têm que se atentar à forma que elas vão gravar. Se eu vou utilizar esse conteúdo para o Instagram, para o Facebook, o vídeo precisa ser feito com o celular na vertical. Eu não posso fazer um vídeo na horizontal. Eu vejo muitos corretores que eles querem mostrar a amplitude do espaço, eles querem mostrar o espaço como um todo. E aí ele filma na horizontal. Só que quando ele põe aquele conteúdo na rede social, o vídeo fica cortado. E o próprio Instagram fala assim, esse conteúdo não foi feito para minha plataforma. Eu vou diminuir o raio de entrega dele. Diferente de um corretor que produz o vídeo no formato certo, utilizando como se fosse exclusivo para aquela plataforma. E aí o Instagram aumenta o raio de entrega desse conteúdo. Porque muita gente tenta aproveitar as duas plataformas, né? O corretor gosta também de postar no YouTube, fazer anúncio no YouTube, e depois tenta aproveitar o mesmo vídeo pro Instagram. Não façam isso. Não façam isso. Grave 2 vezes. Exatamente. Tem a possibilidade, por exemplo, de você gravar na horizontal em 4K e editar em Full HD, que daí te dá uma margem ali para você esticar o vídeo e fazer com que ele caiba na vertical. Mas você tem que editar esse vídeo posteriormente. Mas aí não é o dia a dia, não é o afegão médio que vai exato, continuar. exato. Vai fazer isso. O que eu gosto de fazer para otimizar, se eu vou postar no YouTube, se eu vou postar no Instagram, eu vou ali e gravo 2 vezes. Uma na vertical, uma na horizontal. Dica prática, então. Esse exemplo, corretor de imóveis. Ele foi visitar uma casa. É pro Instagram? Primeira coisa, vertical. Mais importante que você é o produto que você está mostrando, então dá a introdução tal, mas foca no espaço. Espaço é isso que a gente tem que entender. Cinematograficamente, profundidade é uma coisa que sempre é interessante. Então evitar ficar muito, dar um zoomzão na sua cara ali, no seu rosto, ou ficar muito próximo de uma parede, de um fundo para fazer um story, alguma coisa. Se você está falando isso do imóvel, ruim. Isso é ruim. O que a gente precisa é mostrar o espaço. Atrás de você, por exemplo, se você for corretor principalmente, você tem que estar... Eu gosto muito de usar quinas. Então você está falando de uma sala, você vai para outra quina e filma o resto da sala. Tentando pegar o máximo de espaço possível. Se você tiver a opção no teu celular de colocar a lente mais aberta possível, é essa que você vai usar. E se você for aparecer, você aparece em primeiro plano, mas não numa parede lisa. Né? E nem escondendo o fundo que você está mostrando. E hoje é importante também, Marcelo, acho que principalmente um profissional desse, não só nesse caso, mas hoje tem muita opção para você buscar informação. Então, no seu fim de semana, vai estudar um pouco, vai ver um vídeo sobre isso, como gravar, como editar. São coisas simples e que vão fazer total diferença no mês daquela pessoa. Entendi. E olha as referências, né? Porque corretores seguem corretores. Arquitetos seguem outros arquitetos. Então você tem um norte ali do que funciona. É meio que entender, fazer a engenharia reversa, né? Mas como o cara gravou esse vídeo que eu achei legal? Né? Aí você tem um norte para buscar ali as... Eu acho que até olhar o vídeo... E aí, gostei desse vídeo. Volta e olha com um olhar crítico, né? Isso. Com um olhar de como se você estivesse produzindo aquele vídeo. O que eu deveria fazer para fazer um igual. Né? E vai... um igual seguindo a ideia, a mesma ideia. Você vai ver o formato que ficou legal, que você despertou seu interesse naquele vídeo e, de uma certa forma, também trazer a sua identidade pessoal. Exatamente. Trazer o seu gosto, trazer o seu desejo para aquele vídeo. Porque a experiência, a forma de visualização é diferente. Se eu e ele for fazer um vídeo, a gente vai filmar o mesmo material. A minha visão é diferente da visão dele. Ambos podemos entregar materiais lindos, espetacular. Só que a visão, o olhar é diferente. A gente pode ter tido a mesma referência, filmar o mesmo produto e ter... O mesmo briefing, né? O mesmo briefing, vamos lá e vamos mostrar esse apartamento. Diferentes, Então Exatamente. É isso, e não se limitar, assim, por equipamento. É realmente tentar, porque essa visão, né? Essa visão mais detalhada de como fazer, o que dá certo, pra minha realidade, o que não dá certo, vem com o tempo. Você vai testar, vai se frustrar, a primeira vai ficar feia, a segunda vai ficar melhor, só que a consistência vai te dando essa... E uma coisa importante também, eu acho que a pessoa tem que se atentar um pouco na qualidade do que ela tá fazendo também. Então não é só porque eu fui lá e filmei com o celular tremendo ou de qualquer jeito eu vou colocar aquilo na rede social. Então eu acho que a pessoa ela tem que, terminou de fazer o vídeo, olha,
Verifica se aquele material realmente ficou legal para que ele possa estar utilizando na rede social. Porque você entregar por entregar também não vai te trazer resultado. Verdade. É o mínimo do bom senso, né? Exatamente. O mínimo do bom senso. Entendi. Tamanho de vídeo. Faz sentido? Faz. Para rede social, sim. Eu digo tamanho de duração. De duração, Exatamente. tempo de duração. O que é... Quais são... O que são pontos importantes sobre esse tema? Sobre duração do vídeo? Duração do vídeo? Eu diria que a regra de ouro é até 1 minuto e meio. 1 minuto e meio é o máximo. Máximo. Só que quando a gente fala de rede social, onde as pessoas estão cada vez mais ansiosas e querendo consumir o máximo de informação, os vídeos, se eles tiverem de 15 a no máximo 30 segundos, eles vão performar melhor. E garantir ali, se tiver condição, né, de garantir um punch inicial, que é onde... Que é um punch? O punch é onde você amarra a pessoa para despertar o interesse dela. nos primeiros 3 segundos do vídeo. 3 segundos. 3 segundos. A leitura é assim, 3 segundos, 10 segundos, 15 segundos. Então, quanto mais tempo você faz com que a pessoa permaneça dentro do seu vídeo, a plataforma entende que aquele conteúdo é legal e ele vai cada vez distribuir para mais pessoas. Se muitas pessoas abriram o seu vídeo, não ficou nem por 3 segundos, a plataforma já entende que aquele vídeo não é legal e Já não vai pro limbo. E exatamente, não vai entregar. Então é primordial que os primeiros segundos ali, 3 segundos, realmente despertem o interesse em você parar e assistir aquele vídeo. Eu vejo alguns vídeos, e isso eu notei e evito fazer já me corrigi. Começar, oi pessoal, bom dia, tudo bem? Não é punch, né? É melhor você falar... Seja direto. Na mensagem principal, né? Diga, eu vou... Exemplo de corretor. Vou fazer a apresentação de uma casa. O melhor imóvel de Maringá. É um punch? Ou para você que mora na região tal. Né? Que aí eu já nichei. Você já nichou, já chamou a atenção. Legal. E aí, então a regra é 3 segundos, 10 segundos. 10 segundos e depois... Segundos. Até 30 segundos esses vídeos vão performar muito bem. Entendi. Só que você consegue fazer vídeos mais elaborados, quando você realmente quer mostrar um conteúdo mais técnico, ou você quer apresentar algo que realmente tem a necessidade de ser um vídeo maior, também funciona. Mas a regra do punch inicial mantém. Mantém importantíssimo. Para a rede social, sim. Porque a gente tem que assumir, né? Que a pessoa tá ali... Sim. Scrolling e você vai aparecer no meio de um monte de coisa. Às vezes uma piada antes de você que aconteceu ali, você tem que ser interessante, né? Despertar mais interessante que isso, né? Entendi. Então é realmente trabalhar esse aspecto de trazer o interesse no início, assim. Entendi. Pro Story eu acho que até funciona, né? Você ligar... Começar o story com um bom dia, porque a story é uma coisa mais de momento ali mesmo. Porque são pessoas que já estão conectadas com você. São pessoas que já te conhecem. Que já estão no seu perfil. Ela já está no seu perfil, ela já sabe quem é o Marcelo. Então aí funciona um bom dia, alguma coisa assim, que é uma conversa realmente para quem já se conectou contigo, já te segue, né? Agora, num vídeo mais estratégico, né, de postagem, que vai para anúncio. E quando a gente fala de venda, o funil principal de venda tá no story. Sério? No story. O story é o funil de venda. É onde a pessoa fica conectada com você, onde você mostra, cria o desejo, a necessidade e faz a conversão. Por quê? Porque, como eu disse, as pessoas que estão ali já são pessoas que te conhecem, você já é uma autoridade naquele assunto, já despertou o interesse dela, você gerou uma dor ou uma necessidade, e se realmente ela precisa do seu produto, ela vai comprar de você. Entendi. É porque o story ele é mais próximo, né? Dá a impressão que de quem eu vejo o story sou mais amigo dele. São as pessoas que realmente têm engajamento com você. Entendi. Vamos organizar o que a gente conversou até agora? Consistência, postar, entender o que você vai postar. Para quem postar? Para quem postar, ver quem que é seu avatar, né? Ver quem que vai ouvir a... Uma coisa assim, é muito importante, eu acho que a pessoa ela tem que ter um perfil estruturado. Então ela tem que se atentar ao primeiro passo assim, a foto que ela utiliza no perfil. Então a foto do perfil, ela é importante. A bio. O que é uma foto ideal? Uma foto ideal é uma foto que realmente mostre a essência da pessoa e mostre a pessoa. Às vezes a pessoa põe uma foto num fundo de uma praia, alguma coisa, que a pessoa não identifica a imagem. Não sabe nem quem é, né? Não sabe nem quem é, fica só aquele fundo vazio, assim. Então uma foto realmente mostre quem é a pessoa. A bio do Instagram, ela tem que ser muito bem elaborada, realmente falando quem é a pessoa, qual é a especialidade dela,
né, o que ela resolve, qual é o produto ou serviço dela em específico, a localização que ela tá. Às vezes tem muito perfil que eu já vi que despertou o meu interesse e eu não sei de onde é. Não diz aonde é a pessoa, de que cidade que ela é. Você não acha de onde é a pessoa. Entende? Então, assim, deixa claro que você é especialista nisso, você faz isso, né? Desperte uma frase que desperta o interesse das pessoas e a sua localização, onde você está, e já deixa o seu telefone de contato. Cria uma chamada de ação. Deixa um Linktree ali com alguns links, WhatsApp, endereço, telefone também. Isso, e para as pessoas, assim, o Linktree já é um pouco mais elaborado. Tem o Contact Me, que é muito mais simples, a pessoa só vai lá, Contact Me, o nome dela, vai pôr o telefone, pronto, já criou um link personalizado com o nome dela. Legal. Então, beleza. Uma foto legal, a bio, e aí as postagens. Postagens é o que a gente falou, todo dia uns 3, 4, depende, né? Mas a pessoa vai metrificar, mas todo dia postar stories. Se conseguir todo dia uma postagem de feed. Sim. Prestar atenção no que tem acontecido no mercado em geral, né? O que os concorrentes e o setor está pedindo. Dar umas pesquisadas no Google para ter ideia de postagem, né? Ver as trends, o que está sendo publicado. Entendi. Sabe uma sacada que grandes empresas fazem? Quando a gente tá no nosso Instagram, a gente consegue manter até 5 perfis logados. Ok. No mesmo Instagram. Você consegue ter acesso a 5 contas. 5 contas. Certo. Tem grandes empresas que criam uma conta particular, fechada, né, sem acesso, e ela começa a seguir somente os concorrentes dela. Ela só segue os concorrentes dela. Exclusivamente para seguir os concorrentes dela. Por quê? Quando ela abrir a aba Explorar dela... vai ter um monte de ideias. Só vai ter as ideias validadas que a própria plataforma já validou e está mostrando que está gerando resultado dos concorrentes. Puta, isso é uma puta dica. Entendeu? Né? Então, hoje, grandes empresas fazem isso. Elas não precisam ficar abrindo perfil por perfil. Ela abre um Instagram, ela não precisa se identificar quem é ela, um perfil fechado, bloqueado, né, que as pessoas teriam que pedir para seguir, mas ela consegue nichar os principais concorrentes dela. E toda vez que ela abrir o Instagram dela, só vai aparecer os concorrentes dela, o nicho dela em específico. E ali ela realmente vai conseguir identificar o que está dando certo para essas empresas e poder utilizar isso como referência para ela. Nossa, eu vou fazer isso. Né? Você falou que no seu perfil a maioria são seus concorrentes, né? Sim. Então, só que se você abre o story, ele vai ver que você é lá no story dele. Se você está num perfil em paralelo, ele não vai saber que é o Marcelo. E o Marcelo consegue ter acesso a todas as informações. No meu caso não tem problema disso, mas deve ter alguns nichos que... mas a ideia principal é você conseguir organizar centralizado dentro de uma única conta todas as informações que você precisa. As ideias. Puta, é verdade, hein? Sabia dessa, Mário? Sim. Ah, só eu que não sabia. Puta, tá. Legal. Eu vejo... eu uso o Instagram também para me organizar. Eu faço isso, mas eu tenho aquelas pastas de salvo, sabe? Então, puta, vem uma coisa legal, uma dica legal. Eu vou e crio pastas, eu acabo me organizando assim também. Meio que as pessoas usam isso também, ou não é tão difundido isso? Isso de salvar. O pessoal realmente salva essas posts, coisas assim? Salva e usa como referência. A ideia A ideia é justamente porque aquele conteúdo, ele pode ser relevante para a pessoa em um determinado momento. Então, ela salva aquilo que uma determinada hora ela pode utilizar. Ou uma receita que ela se identificou, ou uma informação que ela achou interessante. Hoje, as pessoas consomem muito material, assim, de autoajuda, de informação, de motivação, e elas vão salvando esses posts que em determinados momentos ela pode estar utilizando. Ou vai fazer uma viagem, para a Itália. Aí começa a pesquisar a coisa e criar uma pasta. E sabe o que é interessante? O seu comportamento dentro da rede social vai determinar o que vem para sua aba Explorar. Então, se você começa a pesquisar sobre a tua viagem, de repente, quando você abre o Explorar, começa a vir um monte de informação daquilo que você está buscando. Cara, o celular ouve que a gente fala? Na opinião de vocês, não preciso dizer, né? Não é possível não ouvir. Sim. Não. Já tem vários rumores, né? Não rumores, mas também ex-empregados aí da Meta, Facebook, enfim. E até se eu nunca li todos os termos de uso do Instagram e Facebook. Eu não conheço quem leu todos os termos de uso de uma rede social. Então, mas lá nas letras miúdas ali, sim, eles usam, né? Se eu quiser, eu posso ouvir. É que o termo que a gente mais escuta é o algoritmo.
Mas, de certa forma, o que é o algoritmo? Ele faz a leitura do seu comportamento baseado em interesse e ações dentro da rede social. Então, como você se comporta é a forma do conteúdo que ele vai te entregar, porque na visão dele, se eu já deixar fácil para o Marcelo que aquele conteúdo que ele gosta está ali disponível, a taxa do Marcelo permanecer mais tempo dentro do Instagram consumindo aquele produto é maior. Com a chance de comprar alguma coisa, é maior. Eu vi uma pesquisa que do nível da qualidade do algoritmo do Facebook. Após 80 curtidas, o algoritmo do Facebook já te conhece... Não, é assim. Eu vi uma pesquisa da qualidade do algoritmo do Facebook. Após 15 curtidas, o Facebook já te conhece melhor do que um conhecido, um cara que você vê às vezes. Após 30 curtidas, ele já te conhece melhor do que um colega. Após 50 curtidas, ele já te conhece melhor do que um amigo. E após 80, 100 curtidas, ele já te conhece melhor do que a sua esposa. E se a gente não tá nas redes sociais aproveitando esse algoritmo, a gente tá deixando dinheiro na mesa, né? Quando eu vi isso, e realmente, né? Porque muitas vezes até dei uma estudada e pensando na engenharia, a pessoa que não tem Instagram e Facebook, ela ainda assim ela é rastreada. Porque tem geolocalização no celular, você tem uma conta Google, você tem, às vezes não necessariamente pela Meta, mas eu acredito que se a minha esposa não é o caso, se ela não tem Instagram, mas eu tenho, eu tiro foto dela, eu escrevo o nome dela, tá lá. Por acompanhamento do rastreamento do meu celular, eles sabem quais restaurantes a gente vai. Sabendo os restaurantes que a gente vai, ele sabe o quanto a gente paga nesse restaurante, e aí a média de quem vai nesse restaurante é o quanto... Ele começa a mostrar restaurantes similares, interesses similares, desejos similares. Mas o próprio Instagram, ele bonifica você com esse tipo de comportamento. Um exemplo, quando você abre o painel de controle, agora ele tem uma opção de conquistas. E aí ele te dá troféu. Se você abrir o conquistas, mais. Na hora que você abre o painel de controle, ele tem a opção conquistas. Na hora que você abrir a conquista, ele vai falar assim: você ganhou essa estrela porque você publicou 25 Reels. Você atingiu 10 mil visualizações. Você atingiu tal meta. Então, conforme você vai bater nessas metas, ele bonifica. E como que ele vai te entregar isso? Ele, além de melhorar o entregue das suas postagens, ele também, quando você vai fazer um story ou um Reels, ele acaba te bonificando com as músicas que estão mais em tendência, mais em alta. Então, assim, dentro do perfil, quando a gente vai criar um perfil empresarial, muitas empresas colocam o perfil empresa, ele coloca o nicho da empresa no status. E quando a gente utiliza o de criador de conteúdo digital, abre um leque dentro do Instagram. Isso que eu ia... Porque o perfil da empresa, o perfil da Iluminar, eu quase não tenho música para colocar nos Reels. Porque você provavelmente, ele está configurado como empresa. E aí, qual que é a diferença? A diferença é que ele vai te fornecer dados e informações que uma empresa precisa. Então, quando você abrir lá o gerenciamento dele, o gerenciador, ele vai te dizendo qual é o público-alvo, ele vai te dar coisas específicas para aquilo. Porém, se você abre o leque de criador, aí você vai ter músicas em alta, as tendências, efeitos, ele consegue disponibilizar muito mais recursos. Então, a primeira coisa que eu faço em todas as empresas que eu atendo é mudar. Eu mudo todos para criador de conteúdo digital. Então, regra para quem está em casa. O cara é vendedor solar, corretor de imóveis... Muda a configuração para criador de conteúdo digital. Ele tem a opção de deixar aquilo oculto ou não, né, de deixar aquela informação. Deixa oculto e ali o Instagram já vai liberar muito recurso. Muito mais ferramenta. Muito mais ferramenta para ele trabalhar dentro da rede social. Entendi. Puta, bacana. Eu fiz algumas anotações aqui e uma das coisas já foi previamente respondido, mas assim, primeira coisa, precisa ser famoso na rede social? Não necessariamente, né? Não. Acho que a métrica mais importante é engajar, é o quão próximo você tem os seguidores com você, seria isso? Ou não? Também não é necessário. O que é se fosse para medir quais métricas são importantes dentro do nosso perfil ali? Se o teu perfil visa a vender, é conversão. É venda, né? É venda. Rede social, o Instagram, ele não foi criado para vender. Ele foi feito como uma forma de interação entre pessoas. O criador do Instagram,
ele queria concentrar numa única plataforma o dia a dia da rotina das pessoas através de fotos e vídeos. Então, a primeira foto do Instagram, ele estava na praia, sentado do lado de uma bicicleta com um cachorro, né, que foi o criador. Inclusive, é um brasileiro e um americano. Então, a ideia dele inicial era isso. Só que quando chegou na mão do Meta, do Facebook, eles viram que era uma ótima ferramenta também para as empresas. E hoje, as empresas utilizam o Instagram como uma forma de mostrar o seu produto e o seu serviço para muita gente. Então, hoje, só que a linguagem é diferente. É o que eu estava te falando no começo. Se você quer forçar a venda, você não vende. Mas isso nem na vida real, né? Exatamente. Você tem que despertar o interesse, despertar o desejo. E com um conteúdo simples, leve e consistente, Marcelo. Isso que vai fazer total diferença. Entendi. Eu fiz essa pergunta antes e vou refazer. O Instagram vai morrer? Eu acredito que não, mas pode passar por mudanças. O que vocês visualizam, assim, de o que pode vir por aí? Tem algum norte assim ou não dá? É muito disruptivo? Aí é com o Com André. o papai Zuc. Porque... Eles tentaram lançar a plataforma, né? Existe a plataforma Threads, mas ela veio meio que para substituir o Twitter. Mas eu não sei dizer para você até que ponto ela é relevante. Para empresas, eu acredito que não. Eu não sei nem usar. Acho que entrei uma vez quando o Instagram mostrou, cliquei e falei, puta, eu não sei usar o Twitter, que é antigo. Mas eu acho que hoje para uma empresa é muito importante ela ter um ciclo digital formado. Okay. Um site, ela não é uma prioridade, mas é importante ter um site, porque ali mostra uma credibilidade, mostra realmente a essência da empresa através de um site. Eu acho que no site você consegue jogar um formulário também para quem tem interesse em entrar em contato. E ali você consegue captar essas informações desses clientes que foram até seu site, para que quando a gente for rodar um anúncio patrocinado, através de um pixel a gente consegue, através desse pixel, já realmente mostrar como foi o comportamento dentro dessa pessoa dentro do seu site, onde que ele clicou, até onde ele foi. Legal. Então você já conhece basicamente esse lead para você direcionar essas campanhas. Mas é importante você ter um site, ter um Facebook, ter um bom Instagram. A gente utiliza o Facebook para poder fazer todas as campanhas de tráfego pago. Dentro do Instagram, a gente tem a opção impulsionar. Você pode turbinar aquela publicação. Você consegue fazer, assim, algumas seleções de público, de faixa etária e localização. Mas, para segmentar uma campanha ser eficiente, aí a gente tem que usar o gerenciador de anúncio dentro do Facebook. A gente pode dizer assim, a gente deu o exemplo do corretor de imóveis. Se o cara não faz nada, turbinar já é melhor do que nada. Com certeza. Se o cara já turbina, coloca um dinheiro ali, aí já é melhor. O próximo passo dele é pensar numa campanha mais estruturada. O caminho é esse? Exatamente. A diferença é que, assim, quando a gente vai fazer uma campanha de um anúncio patrocinado, a gente não está fazendo uma panfletagem digital. É diferente. A gente consegue se comunicar com o seu público-alvo. A gente já sabe quem é o seu público-alvo, quais são as pessoas que a gente quer se conectar. Então, dentro do gerenciador de anúncio, a gente já consegue configurar comportamentos, interesses, qual é realmente as pessoas que a gente quer chegar. Um exemplo, o Marcelo da engenharia. O Marcelo quer falar com um adolescente de 16 anos, 18 anos? Hoje não faz sentido, não é meu público-alvo. Então, quem é seu público-alvo? Empresários ou proprietários de... A grande maioria, ou como você sempre diz, que você quer atingir indústrias. Então, você não vai fazer uma panfletagem digital aleatória. A gente vai realmente tentar conectar o Marcelo com essas empresas. Eu não vou distribuir o panfleto na frente da balada. Exatamente. Eu vou distribuir no parque industrial. Exatamente, porque a gente paga não é pela quantidade de pessoas que viram seu anúncio, a gente paga pelas pessoas que clicaram no seu anúncio. Então, 10 mil pessoas podem ver o seu anúncio. Só que 10 pessoas clicaram, a gente paga sobre os 10. Entendi. E aí o tráfego pago é saber nichar isso, né? Exatamente. É saber você seguir exatamente quem eu quero achar lá. Exatamente. É por isso que tem tanto a minha empresa como a empresa do Mário, que é especialista nisso, e com certeza pode ajudar essas empresas a se direcionar, a se posicionar corretamente na rede social e otimizar o lado financeiro. Porque muitas das empresas realmente precisam vender, têm a necessidade de vender e tem um orçamento talvez não tão elevado para trabalhar com isso. Então a gente precisa ser o mais assertivo possível para gerar resultado para essas empresas. Tá, você tocou num ponto importante aí. O que é... Beleza, o cara tá assistindo lá. O que é um investimento? O que o cara vai gastar para começar a divulgar a empresa dele? Depende. Depende. O inicial é a partir de R$6.
R$6 6 reais? R$6 por dia é o valor mínimo que a plataforma permite. Só que é eficiente. Não é aí que a gente Mas chega. entre o cara Só que 0, o cara que não gasta, 6 é melhor. Só que assim, a métrica é a cada R$10 investido, 1.000 pessopessoas vão visualizar o seu anúncio. Então, a cada 10 eu mostro para 1.000. 1.000 pessoas, exatamente. Dá 1 centavo, não. Só que é isso que eu tô te dizendo, a gente não vai pagar por esses 1.000, a gente vai pagar baseado nas pessoas que clicaram. Sim. Quando a gente faz uma campanha voltado para tráfego, para a pessoa ser direcionada ou para o seu WhatsApp ou para o seu Instagram. É diferente se a gente vai fazer só uma campanha de reconhecimento de marca. A campanha de reconhecimento de marca, eu não estou focado em direcionar a pessoa para o seu Instagram nem para o seu WhatsApp. Eu quero mostrar para o máximo de pessoas e despertar o interesse dela para ir lá para a sua rede social e começar a te seguir. Entendi. Então ali a gente paga a cada 1.000 pessoas. E esse valor, R$10 para 1.000. A partir de R$10 por dia você já consegue rodar o anúncio. Entendi. Quanto investir? Eu sempre sugiro às empresas que comecem com um orçamento um pouco menor para a gente poder ir testando, gerando resultado e conforme ela vai se sentindo confortável, a gente vai aumentando o orçamento. Então, assim... O que seria um orçamento mínimo que você sugeriria para uma empresa começar hoje? R$300? 200, R$300 mínimo ali para você começar... Mês. Não é nada... A gente está falando... Não, e até no começo... Desculpa te cortar, André. Mas aqui eu não sou do tráfego, né? Eu sou mais da criação. Só que por depender do tráfego, das métricas, né? Do que o tráfego nos dá, tal, para definir as estratégias, né, de produção de conteúdo, a gente vê que no começo faz sentido até um valor mais reduzido um pouco, começar com um orçamento um pouco menor, porque o tráfego eu vejo que ele é muito científico, assim, Sim. né? É tipo, a gente vai testando hipóteses. Só que igual na ciência, você não sai com uma hipótese do nada assim e fala, acho que esse tipo de campanha, esse tipo de anúncio, esse tipo de criativo... Você pode ter um norte, né? Você tem um norte que você deduz baseado nas referências, o que está rodando já de anúncios dos seus concorrentes, de empresas similares às suas. Você tem um norte do que funciona e do que não funciona e você começa a estruturar as campanhas. Uhum. Você tendo feedback nisso, você vai colocando mais força aqui, mais ali, vai acompanhando a assíntota. Opa, estamos colocando dinheiro, ainda não chegamos num platô aqui... Tá na hora de... Continuamos aumentando o orçamento. E depende muito também do valor do produto que você vende. Se você trabalha com high ticket, realmente você vai ter que ter um investimento superior. Se você trabalha com ticket menor, você pode trabalhar com um orçamento menor. Então, essa questão do valor do orçamento é como você quer se posicionar dentro do anúncio e qual é o objetivo geral desse anúncio. É verdade. A gente está falando de um corretor de imóveis. Dependendo do imóvel que ele vende, entra 60, 70 mil de comissão para ele. Exatamente. Se ele gastar R$100 por lead qualificado para apresentar esse imóvel e ele fechar em 10, ele gastou R$1.000 e ganhou 80. Exatamente. É muito vantajoso, faz muito sentido. Hoje na empresa nós reformulamos a parte comercial e acrescentamos um método de funil e hoje a gente vai conseguir e consegue metrificar a cada R$100 que eu coloco no anúncio, me vem... a cada R$1.000 me vem 100 leads, eu classifico 70, e aí aqui eu tenho a primeira análise que aí eu consigo metrificar o quanto está eficiente o criativo. Dos 70 qualificados eu consegui marcar 50 reuniões, de 50 reuniões eu fechei 20 sistemas. Quando a gente tem esse funil claro, eu consigo medir cada ponto, e aí eu tenho o último resultado que é a venda e o quanto eu investi. Então, a gente quase consegue fazer uma proporcionalidade direta de a cada R$1.000 eu fecho 20. Então eu quero dobrar, eu boto 2.000. Sim, só que é muito importante deixar claro para as pessoas que tráfego pago não faz milagre. Então não é porque você colocou dinheiro que vai vender, tá? Então já começa por aí. As pessoas têm que entender que é uma ferramenta precisa ao qual vai tentar mostrar esse anúncio para pessoas qualificadas para comprar de você. A função principal de um gestor de tráfego é fazer com que as pessoas cheguem até você. É colocar o cliente dentro da loja. Exatamente. Agora, a taxa de conversão já não é responsabilidade do gestor de tráfego pago, porque para fechar a venda depende de outros fatores, do produto, do preço, da qualidade de atendimento, que são atributos da empresa e não do gestor de tráfego pago. Então, não é porque a gente está falando, impulsiona, gera dinheiro, vai te trazer tanto. Pode acontecer? Pode e vai acontecer. Mas para muitas empresas não é assim que funciona. Outra coisa, as pessoas se frustram por um tempo muito pequeno. Ela faz um investimento inicial, ela
precisa vender, ela está desesperada para vender, ela não vendeu no primeiro mês e ela para de fazer o tráfego pago, o algoritmo não entendeu a leitura, não conseguiu qualificar o lead para ela, e ela deixa de publicar e ela se frustra e depois acha que aquilo não dá resultado para ela mais. Qual que é o tempo mínimo que vocês indicam que uma empresa fique investindo em tráfego para valer, assim, para o algoritmo entender, eu sei que ele tem que fazer uma leitura do público-alvo, ele tem que ficar no mínimo quanto tempo? Marcelo, eu não posso dizer para você um tempo mínimo, porque cada segmento é diferente. Mas se você conseguir se manter acima de 3 meses, a chance de conversão é muito maior. Entendi, a partir do 3º mês. Porque aí o algoritmo entendeu ele faz a leitura para aquele lead qualificado, o comportamento das pessoas nas redes sociais, para quem é... Porque quando a gente vai fazer a configuração da campanha, a gente consegue personalizar interesses, comportamentos e localização. Então vamos supor que eu quero fazer com que a sua empresa seja mais conhecida no seu bairro. A gente consegue começar a campanha num raio de 1 quilômetro em torno da sua loja. A partir do momento que a pessoa viu o seu anúncio por 2, 3 vezes, a gente aumenta para 2 quilômetros, 3 quilômetros, 4 quilômetros. Então a gente consegue ir aumentando aos poucos esse raio para cada vez mais pessoas ir vendo você. Então não adianta querer abraçar. Eu vou fazer uma campanha e vou mostrar para Maringá inteiro. E principalmente Maringá, que é uma cidade muito regionalista, as pessoas compram muito próximo a elas. Né, você estava usando o exemplo do açougue. Por mais que esse açougue que eu atenda seja excelente, produto de qualidade, a pessoa que mora na Zona Norte, muito difícil vir para a Zona Sul para comprar. Só para comprar Só para comprar carne, entende? Então, assim, a gente tem que fazer algo que ele seja notável para as pessoas que moram naquela região. Aí sim, a gente consegue realmente fazer com que as pessoas sempre se identificam. Um exemplo, claro, por exemplo, se eu te perguntar assim, Marcelo, fala para mim uma pizzaria que você gosta. Jacaré Vermelho. Jacaré Vermelho. Então ela já vem até a sua cabeça, você já memorizou, você já teve uma boa experiência com ela. Então a gente tem que fazer com que essas marcas que a gente trabalha, também, toda vez que a pessoa precisar, eu preciso de um açougue, é o tal. Eu preciso comprar roupa, é tal. Então que é a experiência que o McDonald's faz. Todo mundo vê aquele M do McDonald's, já sabe que é o McDonald's. Mas há quanto tempo o McDonald's está trabalhando o branding, a marca? Há quanto tempo, né? Eles têm um time fantástico para isso, né, cara? É. E você sabia que no caso do McDonald's é engraçado que quem dita o lanche que vai para a rede, o lanche que vai sair é o departamento de marketing? Não sabia. É o departamento de marketing que vai... Ele que dita a regra para o McDonald's de quais são os lanches que vão ao ar, quais são os lanches que vão sair do cardápio. É o departamento de marketing que faz isso. Caraca. Ele dita a regra dentro do McDonald's. Provavelmente em cima de pesquisas, métricas e... Com certeza. Que animal. Com certeza. Que animal. Mas tudo cai no bendito viés de disponibilidade, né? Exatamente. O Daniel Kahneman, ele é um psicólogo, ele tem um livro muito, muito legal, chama Rápido e Devagar, Pensando Rápido e Devagar, 2 formas de pensar. Ele e um outro psicólogo, ambos, que começaram com essa ideia de economia comportamental, efeito de manada e tal, né? E aí eles testam essas hipóteses da psicologia dentro da economia para conseguir medir, né? Enfim, fizeram um experimento na universidade que o Kahneman trabalhava, só espalharam fotos de hambúrgueres no campus da universidade. Não falaram de promoção, não falaram de nada, só espalharam fotos e foram na cantina medir a quantidade de venda de hambúrgueres. E aumentou. Isso que ele está falando é muito interessante, sabe por quê? Isso é a prova social. A prova social ela é fundamental para qualquer empresa. Então, você tem que mostrar o seu produto, você tem que mostrar o seu serviço, mas ao mesmo tempo é interessante você mostrar de pessoas que compram de você, pessoas que gostam do seu produto. Isso é a prova social. Isso incentiva pessoas cada vez a comprar mais de você, porque você dá um feedback positivo das pessoas que já tiveram a experiência com você. Isso é importantíssimo na rede social. E a constância é importante por quê? Porque a gente tende a dar importância para as coisas na nossa mente com quão fácil a gente se lembra delas. É por isso que as pessoas têm mais medo de andar de voar de avião do que andar de carro. Por quê? Quando tem algum acidente aéreo, é noticiado semanas, fica martelando naquilo durante dias e dias. Então a gente se lembra mais fácil do terror de um desastre aéreo do que de um carro que a pessoa... Enfim, virou banal. Só que a probabilidade, né? Um avião é um lugar provavelmente mais seguro de se estar dentro do planeta Terra, né? Isso que ele... Então... Não, tranquilo. Pode concluir. Não, então essa questão de ser constante, né? De ter essa... De se tornar realmente referência dentro da rede social, é para isso, para que quando alguém pense em energia solar, pense na Iluminar. Já ouvi o Marcelo falando disso. O Marcelo realmente já falou sobre esse assunto aqui, carro elétrico também, tem a ver aqui e tal. É ter essa
essa pegada igual o André te perguntou. Qual que é a pizzaria que você mais gosta? Ah, Jacaré Vermelho. Por quê? Porque provavelmente você está em contato direto com ela, tá vendo que teve uma experiência bacana. E tudo isso vai montando essa importância que o seu cliente ou potencial cliente agrega no seu produto. Essa questão do efeito manada é legal, que eu acho que muita gente já passou por isso. Quantas vezes você já passou na frente de um bar, de uma balada, lotado, e tem aquela fila lotada e o bar tá vazio pro lado de dentro? Porque eles fazem com que na hora que você tá passando na frente, você fala, nossa, hoje aquele lugar vai estar muito bom, olha a quantidade de pessoas que tem lá. Então eles seguram aquelas pessoas para fazer essa prova, para despertar o interesse em outras pessoas. O cara que saiu, tá na dúvida, ele entra na balada Exatamente. pela fila. Já aconteceu comigo na rede social o seguinte, eu testei um perfil uma vez que eles tinham muito repost de clientes, uma academia, uma rede de academia. Então, assim, eles têm 20, 30, 40, 50 reposts de alunos que estão treinando e vão fazendo repost. Aí, antigamente, o aluno repostava, eles já iam colocando no ar. Eu segurei todos de uma vez e soltei todos no mesmo horário. Saiu, assim, de 300, 400 visualizações dias para 900 visualizações dia. Caramba! Então, eu deixei de soltar espalhado ao longo do dia, canalizei tudo num único horário e soltei de uma vez. Por que você acha que isso aconteceu? É justamente isso do efeito manada. Desperta o interesse das pessoas em continuar. Ele fica preso àquilo. Ele continua visualizando os stories. Entendi. Muitos stories juntos. Entendi. Legal. Não estou dizendo que é uma regra. Nesse caso funcionou. Nesse caso funcionou. Para outras empresas, talvez fazer postagem de manhã, de tarde, de noite, pode ter uma audiência menor. Então, rede social não existe uma regra, Marcelo. O que funciona para ele é uma coisa, o que funciona para mim é de um jeito, para você é de outro. Teste. Faça testes. Testa um período de uma forma, testa outro período de outra forma, até você achar o que funciona para sua empresa. Legal, legal. Você citou o Rápido e Devagar do Kahneman. Uhum. Eu mudei a minha apresentação de proposta por conta desse livro do Daniel Kahneman. É fantástico, né? Ele é muito bom. E o que foi mudado? Eu tinha uma ordem de apresentação da proposta, e aí eu apresentava o valor e o quanto aquele sistema ia economizar na casa do cliente. A partir do momento que eu falava o valor, o cliente, ele parava, já não queria ouvir mais nada na cabeça dele, por mais que ele estivesse prestando atenção, e aquela economia que eu dizia que ia acontecer na conta dele, era irrelevante, porque ele tinha bloqueado no valor. E no livro, Rápido e Devagar, ele fala que toda vez que você brifa um número, dá um parâmetro de número ou qualquer coisa desse tipo, o cérebro da pessoa fica ancorado naquilo. Então, hoje, como que eu apresento? Eu venho, eu explico tudo, e aí eu trago o quanto de economia o cliente vai ter. Então, assim, lá para o André, em 5 anos você vai economizar 50 mil reais. Então, para você ter esse sistema economizando 50 mil reais em 5 anos, hoje você investe 20 mil reais. Na cabeça da pessoa, fala, cara, tá barato. Ele vê a vantagem no 50 mil de economia do que no 20 de investimento. Exato. E quando eu apresento, você vai investir 20 mil reais no sistema para ter 50 mil reais de economia. Quando você fala 20 mil reais custa o sistema, o cérebro da pessoa começa, como é que eu vou pagar? Será que eu consigo financiamento? E ele não guarda que ele vai ter 50 mil de economia. E isso fez uma diferença muito grande na minha apresentação. Isso ajudou muito. Assim, então é uma dica. Quem apresente primeiro um grande benefício, brife alguma coisa muito grande para depois chegar no valor. Desperte o interesse para depois mostrar o valor. Perfeito, perfeito. O que mais que a gente pode falar sobre redes sociais? Eu acho que é isso, independente do... A gente até chegou a comentar, né, se o Instagram ia morrer ou não, mas pegando o gancho do que o André falou por último, independente do nicho, independente da empresa, independente se a gente vai continuar usando o Instagram ou não, eu acho que esses pontos de você priorizar, ter um produto de qualidade, saber como mostrar isso e saber identificar o seu público-alvo, para quem você vai falar e como você vai falar para esse público, isso nunca vai mudar. Saber identificar quem é o seu principal cliente, né, comprador, e a forma com que você, a empresa, quer se posicionar, né, quer se portar. Uma frase que é interessante que é assim, existe muito ouro no fundo do mar. Só que a gente precisa mostrar para o mundo esse ouro. Então a rede social está aí para isso. Acontece muito, e eu acho que muita gente já passou por isso, ou algumas pessoas se frustram, que às vezes ele é um especialista, ele é o melhor naquele determinado segmento, só que ele tem dificuldade de canalizar isso na rede social.
E o concorrente dele, que não tem nem 30% da habilidade dele, mas o cara é expert em se vender na rede social. E o cara fatura 10, 15 vezes mais do que aquele que tem um talento nato, mas ele não consegue, de uma certa forma, trazer isso para as pessoas. Literalmente, o mais famoso vence o melhor. Não adianta ser bom. Você tem que mostrar, parecer ser bom. Além de ser bom, você tem que parecer ser bom. Tem que parecer ser bom. E hoje, nas redes sociais, quem parece ser bom, vende mais do que realmente é bom. E às vezes, o cara que parece ser bom, ele ganha venda e aí ele se torna bom. Exatamente. Às vezes, primeiro ele vende e depois se qualifica. Exatamente. Ele vai se qualificando, vai se moldando de acordo com o tempo. Com o tempo. Não, legal. Então, a gente tem que ter constância, tem que estar nas redes sociais. Sobrou, eu acho que já vale, qualquer empresa aí tem 300, 500 reais para começar a investir. E aí compensa tentar procurar vocês para auxiliar no tráfego. Porque eu vejo que o gestor de tráfego, ele se paga. Assim, ele é mais um vendedor. Ele vai auxiliar, aumentar a venda, aumentando a venda, aumenta o lucro, aumentando o lucro, sobra dinheiro e eu pago o gestor de tráfego. Eu acho que a métrica do gestor está diretamente ligada ao aumento de faturamento. Exatamente. É isso, né? É. Quais foram, assim, vocês se lembram, assim, dos cases que, a partir do momento que eu entrei, comecei a fazer o trabalho, teve um boom, assim, vocês lembram de alguma coisa específica? Sim, eu tenho um case de sucesso, que é a Marombita, que é a empresa do chefe Hugo. Ele começou com marmita fitness, ele trabalhava com uma média de 500 marmitas semanais. A partir do momento que a gente iniciou um trabalho forte de rede social e tráfego pago, hoje ele vende mais de 2.000 unidades. E aí não é só apresentar, né? Eu conheço o Hugo, conheço a Marombita. O produto é espetacular. O produto o produto é único. O produto é único. O Hugo, ele é um excelente comunicador, ele gosta de se posicionar nas redes sociais, ele cria conexão com as pessoas, mas, assim, foi o tráfego que trouxe isso para ele? Não, foi o produto dele. O produto dele tem muita qualidade, ele tem muito benefício, ele entrega realmente algo diferenciado para as pessoas. Só que agora a gente consegue mostrar isso para o máximo de pessoas. E aí, é aquilo, né? O tráfego, ele mostra, e aí quando se tem um atendimento e um produto bom, a mágica acontece. Né? Exatamente. E uma coisa que fez total diferença no negócio do Hugo é que quando ele iniciou, ele achava que o público-alvo dele era o público X. Só que eu mostrei para ele que aquele público X não conseguia manter recorrência baseado no custo. E aí a gente foi trabalhar sobre o público Y. E aí foi a virada da chave, que era um pessoal que tinha uma condição econômica maior, estudantes de medicina, residentes de medicina, médicos, nutricionistas, pessoas que utilizam ele como um suporte. Então, o nutricionista, ele quer que o cliente dele tenha resultado. Então, te indico as marmitas da Marombita, porque ele sabe que se o cliente fazer certinho aquilo ali, vai ter resultado. Então, a gente conseguiu mostrar para um público diferenciado. Então, às vezes, assim, para as empresas, elas precisam realmente entender quem é o público dela. Ela precisa entender qual é o público-alvo dela. A partir do momento que ela entende para quem ela vende, o público-alvo, e conseguir direcionar para isso, com certeza vai ficar mais fácil para ela. Entendi. E isso é um papel que, às vezes, as pessoas têm meio que preconceito, né? Fala, se for botar dinheiro ali no Instagram mesmo, coloca ali, né? Mas o papel do gestor de tráfego, ele vai muito além disso, né? Ele te ajuda a estruturar o seu negócio, realmente, a entender os gargalos ali, igual o André comentou. Seu público é realmente esse, se a gente fizer assim, você vai conversar melhor com esse público, vai vender mais. Ou se você oferecer o seu produto dessa forma, esses testes, essa visão baseada nas métricas, na conversão, esse é o papel também, né, do tráfego, do gestor de tráfego e da empresa de marketing, que vai te ajudar a aumentar o faturamento e a ter mais sucesso, né? Hoje, como um social media, quando as empresas me procuram, eu como social media, eu consigo fazer o gerenciamento da rede social dela, eu consigo realmente fazer aquela bio bem estruturada, fazer a leitura dos concorrentes, entender quem é o público-alvo dela. Também faço a parte de criação de conteúdo, como designer, também vou às empresas e faço fotos e vídeos para poder fazer os reels bem elaborados. E por último, a gente finaliza todo esse conteúdo fazendo a parte de tráfego pago. Então hoje eu consigo entregar as três vertentes, né? O gerenciamento da rede social, a criação do próprio conteúdo e depois utilizando esse conteúdo como tráfego pago. Então eu consigo fechar esse ciclo digital para a empresa. O cara não tem nada. Você consegue entregar tudo pronto pro cara. Eu entrego tudo pronto para ele. Legal. Bem similar a nossa também. A gente também trabalha em todas as frentes também. A gente, desde a estruturação da rede, a curadoria da rede social mesmo, até a roteirização, pós de todos os criativos.
publicação e tráfego pago. Mas uma coisa Também. que é importante, Marcelo, é assim, não é porque a empresa vai contratar um profissional que significa que ela vai lavar as mãos. Exato. Ninguém conhece a sua empresa melhor do que você. Então, é muito importante ter a participação sua junto com essa equipe. Porque realmente você vai mostrar a sua essência, a sua visão. Porque eu chegar como um social media ou como um gestor, eu tenho uma visão de negócio. Você tem a visão clara do seu negócio. Então, eu tenho que entender realmente qual é a clareza do seu negócio, qual é o seu objetivo e conseguir passar isso para a rede social, baseado também em informações, relatórios, para a gente somar isso e conseguir entregar isso com excelência. Então, assim, não é entreguei na mão do profissional e acabou, não. É muito importante que o proprietário faça parte do processo. Perfeito. Não tem mágica, né? Não tem mágica. Vocês são uma ferramenta, né? Só a ferramenta. Vocês são uma ferramenta. Você está contratando uma orquestra, mas você é o maestro. Entendi. Legal. Perfeito. Vamos deixar os contatos de vocês para a gente encerrar esse programão? Vamos lá. Claro. Pode começar. André, o nosso, quem quiser procurar, Improve GT no Instagram. Quem quiser também o contato 449-9111-9829. Só mandar um zap, a gente troca uma ideia e estamos aí. O meu Instagram é André_social_media e o meu WhatsApp é 98402-9859. Estarei à disposição a todos vocês. Show de bola. Beleza? Valeu? Bola, valeu. A gente espera vocês aí numa próxima.